Olá, meu nome é Igor e hoje nós vamos falar sobre a manipulação do banco de dados SQLite em tempo de execução. Se você trabalha com mobile ou já utilizou SQLite em algum dos seus projetos, você já deve ter experimentado algumas dificuldades na atualização do banco de dados. Por exemplo, o jeito normal de atuar nele é utilizando o deploy, onde você carrega o arquivo do banco de dados no deployment e ele vai substituir o arquivo já existente. Então você acaba aqui perdendo os dados ou ele não substitui o arquivo já existente. Então no vídeo de hoje nós vamos ver uma forma onde você, utilizando linha de código, vai poder fazer testes verificando se os campos existem e fazer atualizações removendo campos, mudando chave primária, excluindo tabelas, criando tabelas, etc. Resumidamente, atualizando o seu banco de dados da forma que você precisar. E eu gostaria de estar agradecendo Túlio Bittencourt e toda a sua equipe pela oportunidade por estar apresentando aqui no Intensive Delphi 2020. Vamos começar nossa aula. Então vamos começar nossa aula, nós vamos aqui em File, New, Multi-Device Application Delphi, Blank Application. Nessa aula eu vou mostrar para vocês uma forma extremamente simples de fazer a manipulação do seu banco de dados SQLite. Mas por que eu vou fazer isso? Porque a implementação dessa solução vai depender muito do seu projeto e de como você está acostumado a codificar. Vai depender muito dos seus padrões de código, vai depender muito do seu projeto em si. Então eu vou mostrar o caminho das pedras e você vai implementar isso do jeito que você quiser no seu projeto. Eu não vou utilizar aqui a ideia de clean code ou de divisão de arquivos para ficar uma questão reutilizável. Eu vou mostrar aqui como que implementa o código, a lógica de cada um dos SQLs, do retorno que ele vai ser apresentado, e você vai implementar isso no seu projeto da forma que você achar melhor. Então vamos lá, nós criamos o projeto do zero, vou salvar ele aqui. Vamos criar uma pasta aqui para ele. Vou salvar aqui mesmo. Eu não vou nem mudar aqui o nome do nosso arquivo, vai ser Unity 1 mesmo. O nome do nosso projeto vai ser Project mesmo. Então vamos lá, aqui eu já vou colocar um layout. Marcar ele aqui como top. Vou colocar um button, colocar ele como horizontal center, e ele vai ser responsável pela execução das alterações. Por padrão, se você quiser conectar em algum banco de dados, você precisa de um connection. Então nesse caso nós vamos usar o FireDAC, então vamos usar o FD connection aqui, e como nós queremos nos conectar no SQLite, a gente vai adicionar o driver do SQLite, o SQLite driver link aqui. E vamos também utilizar o wait cursor. Colocados aqui os três componentes obrigatórios, para a gente manter a conexão com o banco de dados da SQLite, eu vou trabalhar aqui na parametrização do FD Connection. Duplo clique aqui no FD Connection, ele vai abrir para a gente aqui a tela de configurações. Vamos aqui em Driver RD, vamos escolher o SQLite. Aqui no Open Mode nós vamos trabalhar com o Read and Write. E é só isso que nós precisamos fazer aqui na configuração do nosso FD Connection. Aqui eu vou renomear ele para reduzir o tamanho, vai ser só FDCon. Vamos marcar aqui como falso login prompt para que ele não abra a tela de login quando a gente der um open no nosso connection. E vamos começar nosso processo. Aqui no nosso botão, a primeira coisa que nós vamos fazer é uma configuração do caminho do arquivo, LPath. Eu vou marcar um LPath aqui e vamos trabalhar para saber onde nosso arquivo está. Se no caso a gente estiver trabalhando no Windows, porque a gente está sempre testando no Windows, eu vou trabalhar com ele em um caminho diferente. Porque se for no Windows é um caminho, se for no mobile, no caso o Android ou iOS, vai ser outro caminho. Se for Windows é alguma coisa, então se não for o Windows, aqui nós vamos trabalhar com outra coisa. And if. Ok. E se ele for Windows, ele vai trabalhar com quem? O system.sysutils.getCurrentDir, que é basicamente o caminho do executável. É o path aqui do executável. E se ele for no mobile, ele vai o system.ioutils.tpf.getDocumentsPath. Acho que esse caminho que está certo. Eu vou copiar isso aqui. Eu vou jogar aqui no final. Esse getDocumentsPath vai pegar basicamente a pasta do seu app no Android ou no iOS. E é o que nós queremos, que seja a pasta do seu aplicativo. Depois disso nós vamos trabalhar com o que? Eu quero que ele seja colocado, esse banco de dados seja colocado dentro de uma pasta específica para o banco de dados. Então nós vamos fazer o que? Eu vou colocar ele aqui e vou unir o que nós já temos com uma pasta chamada banco de dados LPF, que é o que nós já temos, o caminho que nós já temos, com uma pasta chamada database. Se esse caminho não existe, a gente precisa criar ele, porque, por exemplo, se for a primeira vez que o usuário está abrindo seu app, ele acabou de instalar e está abrindo seu app ali, ele precisa criar esse caminho, porque ele ainda não existe. Então eu vou dar um force directories. Esse método force directories, ele verifica se o caminho existe, e se não existe ele vai criar. Se já existe ele não faz nada.
Beleza, e depois disso eu preciso com que eu vou combinar o caminho aqui nosso que nós já temos, que é até o database, com o nome do nosso arquivo de banco de dados mesmo. Que no caso eu vou colocar seu arquivo de banco de dados, .db, que é o formato que eu quero. Você poderia usar alguns formatos lá do SQLite, não teria problema nenhum, mas eu vou colocar aqui como database. Nesse caso aqui, quando ele passar por essa linha, então nós já temos que o caminho completo vai ser quem? O caminho do meu arquivo .exe ou dos documentos do meu aplicativo na pasta database com o nome, seu arquivo de banco de dados, que é aí que você vai escolher. Então eu preciso saber se esse arquivo existe. If not file exists, porque se esse arquivo não existe, eu preciso criar ele. E como que nós vamos criar ele? Basicamente, o arquivo de banco de dados do SQLite, ele é um TXT com as informações lá dentro encapsuladas do tipo que o SQLite entende. Então nós vamos trabalhar com o arquivo TXT. Lfile aqui, nós vamos trabalhar com txt_file. E para isso nós vamos fazer o que? Primeiro um try finally. Primeiro eu vou fazer a abertura dele, né? Assign file aqui, mandar o arquivo e o caminho que nós precisamos. Eu vou escrever alguma coisa nele que não é importante nesse momento. Write file e vou dar um close file. Close file, estou fechando o arquivo aqui. Quando ele passar por esse processo, tecnicamente ele já criou para a gente o nosso caminho e um arquivo do banco de dados. Vamos testar isso aqui? Vamos lá na pasta, só abrir a pasta aqui do nosso projeto. Ele vai ter aqui o Windows 32, né? Aqui a parte debug. Ele só tem o básico, né? Que é nosso exe e o nosso DCU da Unity 1, que é nosso formulário 1. Quando eu clicar aqui no botão 1, o que ele fez? Ele criou um database e criou um arquivo aqui de banco de dados. Vamos só ter certeza que esse arquivo de banco de dados aqui é válido. Vamos abrir aqui o nosso gerenciador de banco de dados, que eu estou usando o TheBeaver. Então, quando o TheBeaver é aberto, nós vamos criar uma conexão com o nosso banco de dados SQLite, só para ter certeza que ele está funcionando. Vamos pesquisar aqui SQLite. Temos o SQLite aqui, vamos dar um Next. Vamos achar nosso arquivo. Beleza, nós estamos dentro da pasta do nosso projeto. Vamos agora onde ele foi criado, né, que é o Windows 32 Debug Database, e vamos abrir ele aqui. Abrir, ele já colocou ali, vamos testar a conexão. Conexão realizada com sucesso e vamos dar um fim. Então ele criou o nosso arquivo aqui de banco de dados, SQLite, seu arquivo database. Vamos abrir, fazer a conexão e ele ainda não tem nada. Ele não tem nenhuma informação criada. Por quê? Porque realmente não criou nada. Se a gente for lá no nosso arquivo, aqui no banco de dados, e editar ele como Notepad, ele não tem nada. Ele é um arquivo TXT vazio. Por quê? Porque nós não fizemos nenhum processo de criação nele. Ele é só um arquivo, como eu disse, ele é só um arquivo TXT com formato database. E a partir do momento que nós começarmos a inserir informações dele, então ele vai começar a encapsular com o que o SQLite espera que seja a informação do banco de dados, que ele consegue ler. Então vamos trabalhar nisso. Eu vou fechar aqui e vou desconectar aqui para que não tenha nenhuma complicação. E como seria o código para que ele faça a edição em runtime do nosso banco de dados? Eu vou criar aqui um método para ficar separadinho. Procedure create update database. Para começar aqui o processo de criação e atualização do nosso banco de dados, a gente precisa saber, por exemplo, se existe alguma tabela, quais campos existem dentro da tabela, se tem algum foreign key, ou se tem, por exemplo, alguma trigger, ou qual que é o tipo do campo e etc. Para isso o SQLite nos dá algumas funções. Por exemplo, nós temos alguns selects e algumas outras funções que chamam de pragma. Se você acessar o Google e pesquisar lá SQLite pragma, ele vai te dar várias funções que você pode utilizar. Mas aqui no caso nós já temos algumas separadas e eu vou utilizar essas fixas. Mas como que a gente vai utilizar isso? Basicamente, tanto os selects nós vamos utilizar ou quanto os pragmas, o retorno deles vai ser um select normal. Então você pode utilizar isso dentro de um dataset. Vamos rodar aqui como exemplo, só um já pronto. Aqui nesse arquivo que nós criamos, vou dar um F3 aqui para carregar. Vou rodar aqui no script um que já estava pronto, um pragma qualquer de uma tabela, tá? Eu quero uma tabela, sei lá, pessoas, né, que é o person. Vamos rodar isso aqui. Ele vai retornar nada, obviamente não retornar nada, porque essa tabela ainda não existe. Mas olha o que ele trouxe pra gente. Ele trouxe um CID, que seria o código, né, do campo, o column ID, o nome daquela coluna, o tipo daquela coluna, se ela é null ou não, o valor default, e se ela é primary key ou não, se ela é chave primária ou não. Beleza, mas nós estamos testando aqui, nós estamos tentando buscar aqui as informações da tabela person, mas nós nem sabemos se essa tabela existe ainda. Como que eu buscaria no SQLite todas as tabelas existentes? Eu vou utilizar aqui um select
normal que vai buscar do SQLite Master, vai buscar todos os dados com o tipo table. E eu quero só o nome dela. A partir disso aqui, eu sei quais são nossas tabelas. No retorno desse select que seria o nome, nós sabemos quais são todas as tabelas que já estão no nosso banco de dados. Então, para começar, nós queremos criar a tabela de pessoa aqui. Então, nós temos que ter um jeito de rodar esse select e testar o retorno dele. Vamos trabalhar nisso então. Primeira coisa que eu vou fazer antes de começar a implementar o Create Update Tables é uma forma de retornar as nossas tabelas já existentes. Eu vou fazer o que então? Um function get tables e o retorno dele vai ser um tDataset. Shift Ctrl C para ele criar para a gente aqui. E eu já vou fazer com que try finally o nosso result ele retorna o que? tfdcarry.create. Ele vai ser new. Esse aqui vai ser nosso result. Então eu vou fazer com que o nosso result aqui, que é um dataset, nosso tipo dataset aqui, que ele é mais básico, ele não vai ter um connection. Então eu vou forçar com que o nosso result seja do tipo fdcarry. A partir disso eu tenho como mudar o nosso connection e vou colocar um fdcon aqui para ele fazer a conexão com o nosso banco de dados. Ok, outra coisa que eu vou mudar aqui seria o nosso SQL.add. Eu vou adicionar o que nele? Eu vou adicionar aquele select de tabelas que nós fizemos anteriormente aqui dentro e vou dar um open nele. Ok, aqui se der alguma falha, eu quero que o meu result seja destruído. Se eu estou criando ele aqui, ele foi criado e deu algum erro aqui no open do nosso carry, ele vai ter que obviamente destruir o que foi criado aqui dentro e disparar isso para as camadas mais acima. Então eu vou fazer um free and new aqui e vou dar um rise para ele passar essa informação para cima. Então o erro que acontecer aqui dentro do meu try except, ele vai destruir o que foi criado e passar o erro para cima para a gente tratar isso lá em cima. Então, se tudo der certo, o retorno desse get tables vai ser um dataset para a gente testar se a tabela existe. Vamos brincar com isso aqui. Onde nós vamos trabalhar nele? Então, vamos trabalhar nele aqui só para a gente testar. Eu vou aqui no Create Update Tables, vou criar um LDS Tables do tipo tDataset. Vou fazer um try final aqui. Primeira coisa que eu faço, né, é inicializar ele como new. E depois eu dou um free and new nele, porque eu tenho que destruir ele. Porque ele vai trabalhar aqui como retorno pra gente. E a primeira coisa que eu tenho que fazer nele aqui é o get tables. Ele recebe o get tables. Aqui desse caso. E como que eu vejo se uma determinada tabela existe ou não? Isso aqui é um dataset. Então a gente pode trabalhar com o locate dele, .locate. Aqui a chave que nós queremos é o name. Por que é name? Porque é o retorno aqui que nós estamos trabalhando. Eu quero testar o campo name. Eu vou testar name, se ele existe como person. Se o resultado desse name é person. E vou colocar aqui como vazio. Não quero nenhuma configuração dele. Se ele não existe, então se ele não existe, eu faço alguma coisa. Que no caso eu vou criar essa tabela. Então pela lógica, a gente está testando aqui se ele não existe. Se ele não existe, eu preciso executar algum SQL. Então a gente vai criar o nosso SQL aqui para que ele seja executado. Vamos criar uma variável para armazenar isso. SQL create person. Ele é do tipo string. Esse SQL ele vai receber um script de criação da nossa tabela. E como que eu sei qual que é o script que eu preciso? A gente pode vir aqui no nosso próprio sistema de gerenciamento de banco de dados e criar uma tabela que a gente quer. Vou criar aqui create new table. Eu quero que o nome da nossa tabela vai ser person. Eu vou criar um novo campo aqui, create new column, que vai chamar id. O tipo dele vai ser inteiro mesmo e eu quero not null. Ok. Eu vou criar outro campo aqui, que vai ser... O nome do nosso campo vai ser first name. Ele vai ser varchar. O tamanho dele aqui vai ser de 50. Ok. Eu vou criar outro campo aqui de birthday. O tipo dele vai ser date. E vai ser null. Ok. E vai ser só esses três campos inicialmente. Então, primeira vez que nós estamos ali criando nosso app.
Esse aqui vão ser os três primeiros, vão ser os três campos que nesse momento a gente precisa. Ok, então vou criar em salvar aqui. Ele já dá pra gente aqui um script. Eu vou só copiar esse script e vou cancelar. Eu vou reverter aqui, eu não quero que ele crie pra gente a nossa tabela. Então aqui a tabela não foi criada. Depois que eu já copiei o script, eu posso ir aqui no meu sistema. Vou vir aqui Edit, Multipath e vou colar ele aqui pra gente. Desse jeito. Então ele já colocou aqui pra gente um script básico para criação da nossa tabela. Então nós precisamos executar isso. Como nós vamos executar isso? fdcom.exec.sql. Pronto. A partir disso aqui, ele já deve criar pra gente a nossa tabela. Vamos testar isso? Vamos copiar aqui nosso método, né, que foi criado. Aqui no nosso button, que é o método que é onde a gente está executando a criação dele. Tem um detalhe que eu acabei esquecendo. O nosso fdcom não sabe onde que é o nosso banco de dados. Eu esqueci de colocar essa informação. Então vamos colocar fdcom aqui, params.values database, vai receber quem? LPF, que nesse caso o LPF aqui já está com o caminho completo no nosso banco de dados. Vamos rodar isso aqui. Eu vou dar um breakpoint aqui pra gente testar isso. Vamos rodar ele. F8, então aqui no caso o dtables aqui, record count, está com 0 porque não tem nenhuma tabela criada mesmo. Quando ele passar aqui dentro, ele vai executar o nosso script. Depois que eu passar aqui executando o script, vamos dar um F5 aqui no nosso SGBD. Ele deu o erro de Database Locked porque o nosso SQLite ele é restritivo. Então se já tem uma conexão aberta, ele não deixa você conectar de novo. Então vamos tentar aqui fechando o sistema. Então nós já temos aqui a nossa primeira tabela criada. Ela não existia antes, agora ela existe. Se a gente rodar o nosso processo de novo, vamos testar aqui. Nossa tabela existe, então ele não entrou aqui dentro porque nossa tabela já existe. Então esse é o processo de criação das nossas tabelas. Você pode fazer isso com qualquer tabela que você quiser. O nosso script aqui, ele tem, por exemplo, chave primária, beleza. Ele tem foreign key. Você poderia muito bem colocar aqui uma foreign key para que ele fizesse o processo de já criação da nossa foreign key. Mas nosso exemplo aqui é muito simples, nós não temos a execução de foreign key. Todas as outras tabelas do seu sistema você poderia fazer o mesmo processo. E a criação da primeira versão do software vai basear sempre no seu script. A partir disso, por exemplo, você tem uma versão instalada no seu cliente. Então ele vai estar com esse processo aqui. Acontece que nós não temos uma primary key. Olha isso aqui, nós não temos a primary key. Então nossa ID aqui, que deveria ser a nossa chave primária, ela não foi feita na primeira versão do nosso software, mas ela precisa disso. Porque lá na frente você percebeu que precisava que tivesse a configuração de chave primária. Ou, por exemplo, que lá na frente você percebeu que faltou um campo. Ou que você precisa adicionar uma foreign key, que é uma chave estrangeira. Então, como que a gente faz a atualização do nosso banco de dados? Aqui no caso, você fez todo o processo de criação da tabela. Todas as tabelas, se você quiser, já estão criadas. Então, vamos trabalhar aqui na nossa atualização. Vamos fazer uma área aqui de atualização. Esse aqui é de criação, que ele vai criar as nossas tabelas. E aqui a gente vai trabalhar com a atualização das nossas tabelas. Vamos então criar aqui um campo, uma variável lTable string, que a gente vai inicializar ela sempre com o nome da tabela que nós estamos trabalhando. Vou fazer um begin end aqui para a gente ter a diferenciação. E a tabela aqui no caso vai ser a tabela person. E agora eu preciso retornar para a gente as informações de campos que aquela tabela específica tem. Nós já vimos lá atrás que um pragma para retornar os campos da tabela seria o que? Esse pragma table info. Deixa eu dar um executar aqui, agora ele retornou para a gente. E esses aqui são os campos que nós temos disponíveis para fazer teste. Então nós vamos utilizar esse pragma aqui. Vamos então fazer aqui um retorno. Get table aqui. Fazer parecido que é get table info. Então vai retornar para a gente a informação da tabela, tdataset. Vai seguir basicamente esse código aqui. Então a gente vai copiar isso aqui, jogar aqui dentro e vamos mudar só o nosso SQL. Só que em vez de ser fixo aqui para person, eu vou fazer o que nele? Que ele tem que ser a table, porque eu vou passar a minha tabela como parametrização. A table aqui no get table info. Criar aqui um parâmetro const a table string. Vamos colocar ele aqui.
Então eu vou passar pra gente aqui qual que é a tabela que nós queremos que retorne as informações, porque você pode ter tabela de pessoa, tabela de produto, tabela de, sei lá, pedidos, de itens de pedido, etc. Então a gente só muda aqui o nome da tabela que nós queremos. Então para isso, nós vamos seguir mais ou menos a mesma regra aqui do LTables e vamos criar pra gente aqui um LDS Table Info, que é do tipo tDataSet. tDataSet. A primeira coisa que nós vamos fazer, como padrão de um bom costume, é inicializar a nossa variável. Table Info recebe new. Então ela recebeu new. Então depois que eu fizer toda a criação das nossas tabelas aqui, teoricamente dizendo, as tabelas já estão criadas. Se a primeira versão do seu software lá, ela já criou a tabela Person e agora na versão 2 você mudou os campos, mudou alguma estrutura dela, isso vai passar pelo update. Então no update aqui, a gente tem que fazer o quê? Eu tenho que pegar as informações da minha tabela Person. E como que eu faço isso? Utilizando o método que nós acabamos de criar, getTableInfo. E eu passo quem para ele? O LTable. Então aqui no caso nós temos todas as informações da tabela de pessoa. A primeira coisa que eu quero, por exemplo, eu queria adicionar um novo campo, tá? O novo campo vai ser, por exemplo, e-mail, tá? If, se não existe o campo e-mail, ds table info aqui, vou fazer a mesma ideia, locate. Se o campo e-mail aqui, no caso, qual que é o campo que a gente precisa? O nome do campo que a gente precisa do retorno do nosso select é o name, porque o name armazena o nome dos campos da minha tabela. Então eu vou testar o campo name, aqui name, se ele possui o valor chamado e-mail. Porque se ele não possuir, eu tenho que executar o script de inserção desse campo. E qual que é o script de inserção de um campo no SQLite? O script de alteração de um campo no SQLite é basicamente assim, tá? Eu já tenho ele copiado aqui. Eu vou fazer que ele seja executado dentro do meu FD Connection, porque é ele quem vai executar esse script. Então aqui eu vou fazer o que? Eu vou alterar alter table quem LTable, adicionar a coluna, nesse caso aqui, quem é o field. Eu já vou trabalhar aqui de uma forma um pouco mais fácil. Eu vou criar aqui L field string. Por quê? Porque aí quando eu precisar reutilizar esse código, eu só executo o código, eu só copio e colo o código mudando aqui essa informação. Então LField aqui vai ser assim. E qual que vai ser o tipo dele? O tipo nesse caso, eu vou especificar que ele vai ser varchar de 100. Tá? O e-mail vai ser desse jeito. Ele não tem nenhum options. Então eu vou só executar esse script. Perceba que essa informação aqui nada mais é do que o script do SQLite. Se você rodar, por exemplo, aqui dentro do dbeaver, algum script específico, se ele funciona aqui no dbeaver, ele tem que funcionar aqui no nosso exec.sql do FD Connection. E ele tem que fazer a alteração que nós esperamos que ele faça. Vamos rodar isso aqui, vou dar um breakpoint aqui no caso. A gente já sabe que ele não vai rodar aqui dentro, tá? Testando aqui então, vamos rodar isso. Ele pegou as informações da nossa tabela aqui, tá dentro do table info. Então nosso campo não existe. Quando rodar esse script, teoricamente, lá no meu dbeaver, se eu der um F5 na minha person aqui, o nosso campo já existe. Então ele acabou de adicionar, por quê? Porque ele não existia antes, agora ele existe. Se a gente rodar de novo, ele aqui de novo, ele não vai executar pra gente a alteração, porque o nosso campo já existe. E essa lógica, ela funciona, por exemplo, para trigger e para chave estrangeira. Como que seria para trigger para chave estrangeira? A gente só iria lá no Google, pesquisaria qual que é o pragma para retornar as nossas triggers e qual que é o pragma para retornar as nossas chaves estrangeiras. Se ela não existe, você executa um script de alteração da nossa tabela inserindo aquela chave estrangeira ou a nossa trigger. Um detalhe muito importante que eu tenho que passar aqui é: o SQLite, ele tem algumas restrições. Quais serão as restrições? Por exemplo, aqui na nossa tabela, nós criamos esse campo ID aqui como tipo inteiro. Ele deveria ser, teoricamente dizendo, ele deveria ser nossa primary key, nossa chave primária. Mas ele não é. Se a gente for unique keys, ele nem está especificado aqui que deveria ser onde ele está. Então nós precisamos mudar, nessa nova versão, a versão 3 do nosso software, nós precisamos mudar o ID para que seja primary key, para que ele seja uma chave primária. No caso, qual que é a restrição? A gente não consegue fazer alterações na tabela nesse nível. Por exemplo, alterar um campo que vai ser chave primária. Alterar, por exemplo, o tamanho do campo. Tipo, o first name aqui agora, ele vai passar a ser 100.
não mais 50. Eu não consigo fazer esse tipo de alteração nesse nível. E como que a gente faz essa alteração? A gente precisa primeiro, obviamente, né, saber se o campo que a gente está buscando, tanto faz se é o tamanho do campo ou se ele é chave primária, se ele está com a configuração que nós queremos. Nesse caso aqui, é se o nosso ID é uma chave primária. Ok, e como que isso vai funcionar? Se a gente for ver aqui nosso Pragma Table Info, ele retorna o quê? O nome do campo aqui, que é o ID, se ele é PK ou não, ou seja, se o valor é 0. Então, se o valor é 0, quer dizer que ele não é uma chave primária. Então, eu vou testar isso, tá? Eu vou testar aqui, por exemplo, o nome do campo e o type, o PK, que é aqui a coluna que vai retornar, né? Se é o PK, é o que? Aqui no caso vou usar o array, var array of, e vamos trabalhar com os dois valores. Primeiramente, o name dele vai ser se ele é igual a ID ou se o PK dele é igual a 0. Porque nesse caso aqui, se o teste for igual a 0, eu preciso fazer com que ele mude a tabela, que insira o nosso ID como chave primária. A partir do teste aqui, a gente passou pelo teste, tá? Se nós estamos testando se o nosso ID ele é PK ou não, nós precisamos fazer a execução de alguns scripts. Por quê? Como o nosso SQLite ele não permite que você execute alterações específicas de campos desse jeito, a gente precisa alterar a tabela, criar a tabela de novo, correta, né, da forma correta, e copiar todas as informações que existiam antes naquela tabela para a tabela nova, que já está com a configuração correta. Então, para isso, vamos fazer só um teste, tá? Eu vou fazer a inserção aqui de um campo específico, dois campos. Obviamente, se o ID ele era para ser uma chave primária, ele vai seguir uma sequência, né? Você deveria ter colocado aí para ele seguir uma sequência, tá? Então vamos colocar aqui, então a sequência aqui vai ser 2, o first name aqui vai ser 2. Eu vou salvar isso aqui. Tá salvo, então aqui a gente der F5, essa aqui é a informação pra gente. A gente precisa primeiro mudar o nome da nossa tabela. Por quê? Porque no processo que a gente vai ter que criar uma tabela com o mesmo nome e com configurações diferentes, a tabela atual não pode existir. Então a gente vai executar um script de alteração de nome, que a gente precisa renomear a nossa tabela. E qual que é o script de alteração de um nome de tabela? É basicamente esse aqui. Eu vou renomear aqui a tabela para tabela 2. Então o person que nós temos atualmente, ele vai ser tabela 2. Um detalhe muito importante, pensando aqui no software com o escopo extremamente reduzido igual nós temos, esse detalhe não é importante, mas se você for pensar num software, né, um pouco mais complexo, que você tem ali a estrutura do banco de dados bem organizadinha, com chaves estrangeiras e tudo mais, quando você fazer essa alteração aqui, vai dar um exception de quê? Porque essa tabela person está vinculada com outras tabelas, então ela é chave estrangeira de outras tabelas, isso vai dar um problemaço. Então primeiro, antes de executar a alteração do nosso nome aqui, a gente precisa desligar as chaves estrangeiras, que também é basicamente um script do SQLite aqui, que ele faz o que? O Pragma Foreign Keys Off, ele vai desligar o Foreign Key. E lá no final, né, depois de a gente rodar todo o processo, a gente precisa tornar isso aqui como ON. Eu vou ligar isso aqui lá no final do nosso processo, então na teoria a nossa tabela person já está criada, já está preenchida com todas as informações que elas precisam ser preenchidas. Então aqui depois que nós desligamos as chaves estrangeiras, nós mudamos a tabela atual para o nome da tabela 2, a gente precisa agora criar a nossa tabela de novo. Que seria o quê? Que seria basicamente esse script aqui que nós já colocamos lá atrás. Então ele vai executar somente a criação da tabela. Mas pensa só, esse script, ele está com a primeira versão do nosso software. Isso aqui não pode acontecer. Por quê? Porque eu preciso com que ele seja a versão mais atualizada possível. Porque a primeira versão do software era isso aqui. Você passou, criou. A segunda versão, você adicionou o campo e-mail. E a terceira versão agora, a gente precisa que o ID seja a nossa chave primária. E isso aqui está desatualizado. Então é extremamente importante que o nosso script de criação da tabela e seja sempre atualizado, porque ele vai renomear a nossa tabela atual para a tabela 2 e vai recriar a nossa tabela. Então é extremamente importante que ele esteja sempre de forma atualizada aqui no nosso script. Então o que nós esperamos que seja na versão 3 do software, que o nosso ID ele tenha inteiro, not null, e que ele seja primary key, e que a gente tenha também um campo chamado email, que ele já foi criado lá do tipo varchar de 100 aqui, que é basicamente o que nós colocamos aqui, varchar de 100. Então essa aqui é a versão mais atualizada do nosso script. Então quando ele rodar essa parte aqui, exec SQL, ele vai criar nossa tabela da forma mais atualizada que tem. Então vamos tentar imaginar,
ele desligou as chaves estrangeiras, ele pegou a tabela Person atual e mudou para Person 2, então nós temos uma tabela lá chamada Person 2 e acabou de criar a Person da forma mais atualizada que nós queremos, que é a forma que nós queremos mesmo. O que está faltando? Pegar as informações da Person 2 e carregar dentro da Person que já acabou de ser criada. Para isso a gente roda outro script, que seria o quê? Um script de inserção normal. Insert into, nesse caso aqui, né, que é a tabela que a gente quer, Person. E aí que entra a parte interessante, porque o SQLite ele tem uma síntese muito específica para inserção de massa, que é o que? Insert into e o select que você precisa. Select, no caso, eu vou fazer um exemplo aqui muito simples, que é select from. No caso, tabela 2. From tabela 2. Basicamente é isso, tá? É basicamente isso. Mas vamos pensar o seguinte, tá? Você tem ali, você tá no seu software tipo, sei lá, 14. Na versão 14, já tá lá na frente, o banco de dados mudou bastante. Você não sabe, tipo, qual vai ser a versão que o cara vai rodar lá, sei lá, ele tava na versão 3 e agora ele tá instalando a 14. Então você tem várias alterações ali de, né, que já foram criadas e tudo mais. E essa ordem aqui do seu select, ela pode ser extremamente diferente disso aqui, dessa ordem que a gente criou. Porque essa estrutura, basicamente, ela vai esperar que o que? O seu select retorne uma ordem exatamente igual do seu create. Porque se a gente colocasse, por exemplo, aqui o nosso create, o e-mail aqui antes do birthday, se a gente colocasse o e-mail aqui antes do birthday, toda a versão do nosso software que estava ali anteriormente, o e-mail vai ser depois do birthday, porque a primeira versão do software ele criou ID, first name e birthday. Depois na ordem ele seria o e-mail, então a ordem lá que a gente tem é o que? Se a gente vir aqui ver, a ordem é ID, first name, birthday e e-mail. Então na hora que eu fizer esse processo aqui, vai dar muito errado. Porque ele espera que o primeiro campo é o ID, beleza. O segundo campo é o first name, beleza. O terceiro campo, birthday, pam, vai dar errado. A gente tem um campo birthday que é do tipo date, sendo preenchido aqui dentro de um varchar. E vai ficar a informação totalmente errada. Então o que a gente precisa fazer? O nosso select também vai ser especificado. A ordem que nós queremos colocar aqui para ele vai ser na ordem que nós queremos que ele seja. Por quê? Porque dessa forma eu tenho certeza que quando eu executar isso aqui, quando eu executar esse comando aqui, ele vai pegar exatamente na ordem que eu espero que ele seja. Então depois do script de inserção em massa, qual que é o último passo que nós precisamos fazer? Por exemplo, nós mudamos aqui a nossa tabela de Person para Person 2 para nós termos o backup. E acabamos de pegar todos os dados aqui de Person 2 e jogamos dentro de Person, com inserção em massa. Nós precisamos apagar o nosso Table 2. Eu vou pegar aqui esse script, vou jogar aqui e vou dar um drop table. Drop table 2. E aí ele vai apagar a nossa tabela auxiliar. Rodando isso aqui, vamos testar isso aqui. Ok. Ele deu breakpoint, vou rodar, o e-mail já existe. E aqui no caso, o nosso ID, atualmente, ele é 0, ou seja, ele não é chave primária. Ele vai passar aqui, alterou o nome da tabela, criou a tabela, fez a inserção em massa, apagou o table 2, mudou aqui ligando os foreign keys e vamos ver se isso aqui deu certo. Quando eu for lá no nosso SGDB, eu vou vir aqui, vou dar um F5 e só existe a tabela Person. Vocês podem ver aqui que ele mudou até a ordem, porque na versão anterior, que era a versão que ele foi criado lá na 3, né, que a gente estava simulando aqui, o e-mail foi criado depois, porque não existia, então ele estava depois do birthday. Mas nessa nova versão, versão 14, ele está o que? Ele está antes do birthday, então ele fez essa alteração. Se a gente for ver aqui, o unique keys, ele já criou pra gente a unique dele, que é quem? O nosso ID. Por quê? Porque o novo script ele está marcado aqui para criar nosso primer key. Se a gente for ver aqui nosso DDL, ele já está criado aqui do jeito que deveria ser. E se nós formos, principalmente, a parte mais importante aqui, se nós formos lá em data, ele copiou pra gente todas as informações que nós já tínhamos. Por culpa de quê? Do insert em massa. Aqui. Então, essa é a lógica. A partir disso, a gente não foge mais do que está feito aqui, porque o resto é só saber o script de alteração que você precisa,
Como que executa isso no SQLite? Eu sugiro você sempre testar no seu HDB primeiro, tá? Pega o seu banco de dados ali e começa a inserir, eu preciso inserir uma foreign key. Aprende como que faz ele, inserir ele aqui no seu banco de dados. E aí depois que ele está funcionando aqui, você passa a fazer o teste aqui. Como que faria para foreign key? Você descobriria qual que é o pragma para retornar as foreign keys e faria o teste e executaria o seu script. Lembrando que é extremamente importante que o seu script de criação da tabela esteja sempre atualizado. Então, por exemplo, se na versão anterior do seu app ele não tinha foreign key, você vem aqui e insere aqui o seu SQL no script de criação aqui, o processo padrão de criação já pronto para o foreign key, porque quando você fizer a reestruturação dela aqui, ele vai ter que criar tudo pronto. Então, por exemplo, é a primeira vez que você está criando a sua foreign key. Você não precisa apagar a tabela e recriar de novo. Você poderia fazer só um if aqui, por quê? Porque o SQLite permite você inserir foreign keys. Mas se você precisa alterar algum detalhe na tabela, você vai ter que apagar a tabela, né? Tipo, fazer essa recriação da tabela de novo. E para isso, esse script tem que estar sempre atualizado. Então, seguindo esse código, que não é muito complexo, você consegue fazer o que? Criar suas tabelas, fazer qualquer alteração, inserindo campos, ou inserindo triggers ou foreign keys, e você consegue fazer alterações na estrutura da tabela utilizando essa regra. É só isso que precisa ser feito. Onde que eu posso utilizar isso aqui? Por que isso aqui é melhor que carregar o banco de dados pelo deployment? Porque dessa forma aqui, você consegue fazer qualquer alteração em qualquer momento que você quiser. Você quer só alterar? Beleza, você roda esses scripts aqui perfeitamente. Você por algum motivo você quer apagar o seu banco de dados. Você tem lá uma regra específica que toda vez que eu mudo de usuário no meu banco de dados, eu preciso recriar todo o meu banco de dados. Beleza, vamos lá. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso então. Fazer aqui no button aqui, um button 2, esse segundo button, eu vou fazer com que vamos fazer ele ser recriado. lpath string, tá? O lpath aqui, ele recebe quem pra gente? Ele recebe o database. Recebe nosso database. Então, se o nosso database existe, se file exists, delete file. Vamos apagar o arquivo aqui. Só vamos ter certeza se esse comando vai funcionar. Tá? Disconnect. Não quero salvar, não preciso salvar. Desconectei dele aqui para não ficar preso. Um detalhe importante aqui é que eu preciso desligar, né? Eu preciso connected igual a false, porque eu preciso que ele realmente seja desligado. Vamos ver lá nosso arquivo banco de dados se ele existe, tá? Vamos vir aqui, database, nosso arquivo está aqui, vamos deixar essa pasta aqui já marcada, então ele tem que apagar o nosso arquivo de banco de dados. Nesse processo, você tá lá, tipo, o cara acabou de, é sua regra, tá? Ele acabou de mudar de usuário. Então, se ele acabou de mudar de usuário, ele tem que, antes de começar qualquer processo no banco de dados, ele tem que apagar seu banco de dados. E aí depois ele vai recriar, etc. Então, a primeira parte é apagar seu banco de dados. Será que ele apagou? Vamos testar? F5. Ele não apagou. Por que ele não apagou? Vamos ver. Porque a gente não sabe de onde é que vem o banco de dados, né? Ele não sabe onde está o arquivo de banco de dados. Nosso arquivo de banco de dados está aqui dentro do database, né? Da pasta database. Ele só tem essa informação aqui depois que eu clico no botão 1. Eu não vou fazer isso, tá? Eu vou fazer diferente. Eu vou renomear aqui para update database. Aqui assim. Ok. Mudei aqui para update database. E vou fazer aqui um método procedure create database. Por que create database? Porque ele vai ser específico para a criação do nosso banco de dados, tá? Ele vai fazer isso aqui. Então ele vai criar o nosso banco de dados. Ok, então aqui ele vai fazer isso aqui. Onde eu vou executar esse create database, eu vou colocar esse aqui no create do form. Toda vez que o nosso form for executado, não vou fazer isso não. Eu vou colocar ele aqui, por exemplo, vamos lá, vou fazer outro botão. Aqui o primeiro é update. Vou mudar o nome aqui para update. Update. Tá? O outro aqui vai ser delete. E o primeiro aqui vai ser create. Então, vou deixar ele aqui em cima. Tá? Eu vou fazer aqui, remover isso aqui, porque ele vai ter uma função específica, que é o que? Create database. Tá? O seu create database, ele faz o que?
Se a gente for entender a regra, ele vai criar o banco de dados se ele não existir e vai alterar aqui a nossa função. Ok, e o nosso delete database, tá? Eu vou fazer até um método aqui para a gente já começar a trabalhar nisso. Procedure delete database, ele faz o que? Ele vai ser executado lá no nosso botão. Cadê o nosso botão? É esse aqui, né? Aqui assim. Eu vou só pegar isso aqui. Assim. E vamos lá no nosso delete. Aqui o nosso delete, ele faz o que? Eu não vou usar o LPF mais, vou usar o fdcom.params.values database, porque se esse arquivo existe, eu já vou apagar ele. Tá? Se o arquivo existe, eu vou apagar ele. Ok, vamos testar isso aqui agora. Primeira coisa aqui é criar, né, o banco de dados e vou deletar ele. Então agora ele realmente apagou o nosso arquivo. Por que eu cliquei em criar o banco de dados? Só para ele receber aqui o nosso database. Beleza. Então se a gente for pensar no nosso processo, toda vez que ele mudar de usuário ali, ele vai apagar o banco de dados e recriar. Então ele mudou de usuário, ele acabou de apagar o banco de dados, ele identificou que mudou de usuário, ele acabou de apagar o banco de dados, ele criou o nosso arquivo de banco de dados e ele atualizou o nosso arquivo de banco de dados. Vamos ter certeza que isso aqui deu certo? Tecnicamente dizendo, o nosso arquivo de banco de dados aqui, ele tem que estar com o padrão, o último padrão mais atualizado, que é o que? O nosso ID, first name, a ordem é e-mail e o birthday por último. E aqui a nossa PK, nossa DDL está correta. Então é basicamente isso. Esse aqui são os processos, esse aqui são as lógicas. Como que você vai implementar isso? Depende do seu contexto. Você vai ter que entender o seu contexto, você vai ter que entender de script de SQL, você vai ter que entender como você altera o SQLite e você vai ter que aplicar essas regras. É baseado do seu contexto. Eu não tenho como aqui te ensinar a fazer tudo que você precisa fazer no seu banco de dados, que dependendo de como o seu banco de dados está e dependendo de como você quer que ele esteja, a gente vai executar uma regra ou outra e vai aplicar lógicas diferentes na execução dos scripts. Mas é basicamente isso. Se você quiser saber todos os pragmas que tem, só pesquisar SQLite Pragma e dar uma lida na documentação do SQLite. E é isso. A nossa aula foi isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula.